As mentiras de Putin desmoronam, a linha de frente conta uma história diferente. Enquanto as forças ucranianas se mantêm firmes em Kupisk e avançam perto de Pokrovsk, o Kremlin inventa novas fantasias sobre tropas ucranianas cercadas. Mas enquanto Putin se gaba de vitórias que não existem, os próprios generais russos o alimentam. Relatórios falsos, mentiras tão absurdas que nem mesmo os propagandistas conseguem manter a seriedade. Zelensky revela a verdade, batalhas ferozes, resiliência incrível e o planejamento detalhado dos ataques de longo alcance da Ucrânia. Enquanto isso, o comando de Moscou está afundando em confusão, desinformação e pânico interno. Quem é que está realmente perdendo o controle? E por que as mentiras de Putin ficam mais altas à medida que a verdade se aproxima? Vamos conversar sobre isso. Olá, este é o Ukraine Today. Eu sou Maria Ferfonova e aqui estão as últimas notícias. A situação em Kupisk continua difícil, mas o controle das forças de defesa da Ucrânia está aumentando e elas continuam segurando as linhas. O presidente Volodymyr Zelensky disse isso em seu pronunciamento em vídeo à noite. Nós conversamos em detalhes hoje com o comandante-em-chefe e o chefe do Estado-Maior-Geral sobre a situação na linha de frente em todas as direções. O mais difícil agora é na direção de Pokrovsk. Lá, como nas semanas anteriores, está a maior intensidade dos combates, uma forte concentração de russos. Os ocupantes estão tentando se firmar de todas as maneiras. Cada ocupante destruído representa um resultado para todo o nosso estado. Segundo ele, a situação em Kupisk continua difícil. Mas, nos últimos dias, nossas forças têm mais controle e continuam mantendo suas posições. Dezenas de ações de assalto estão acontecendo todos os dias no eixo Alexandrovsk. Cada unidade está demonstrando uma resiliência notável. Zelensky também falou sobre o planejamento detalhado das nossas operações de longo alcance. O único cenário é forçar a Rússia a acabar com a guerra da maneira que for possível, da maneira que realmente funcione. E essas são sanções do mundo, nossas sanções de longo alcance, nossa recuperação após os ataques russos, coordenação com nossos parceiros. E, mais importante ainda, o apoio ao nosso exército, a todos os componentes das forças de defesa e segurança da Ucrânia, porque a Ucrânia é onde as posições ucranianas são fortes. Enquanto isso, o iniciador da guerra contra a Ucrânia, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, continua espalhando mentiras sobre a situação nas linhas de frente. Ele afirmou que as forças ucranianas teriam sido supostamente cercadas na região de Kupiansk e na região de Pokrovsk. Várias de suas declarações foram citadas pela mídia estatal russa. Segundo ele, a situação é favorável para a Rússia, e em Kupisk e Pokrovsk, o inimigo está bloqueado e cercado. Ele acrescentou que o exército russo supostamente não se opõe a permitir que a mídia, incluindo veículos ucranianos e estrangeiros, entre na zona de cerco do inimigo. Nossa única preocupação é que não haja provocações por parte do lado ucraniano. Estamos prontos para cessar as hostilidades por um determinado período, por 2, 3 ou 6 horas, para que um grupo de jornalistas possa entrar, ver o que está acontecendo lá, conversar com os militares ucranianos e sair. Os militares da Ucrânia rejeitaram as alegações do ditador russo e destacaram que combates intensos continuam ocorrendo lá neste momento. Combates intensos estão ocorrendo em Kupisk e em seus arredores, e os ocupantes estão tentando se firmar na parte norte da cidade. No entanto, quaisquer declarações sobre o cerco das tropas ucranianas ali são uma invenção e fantasia, sem base em nenhum dado factual do local. Ao mesmo tempo, as forças conjuntas acreditam que o iniciador da guerra contra a Ucrânia está se ridicularizando com tais declarações. Se o ditador russo Vladimir Putin não fosse um criminoso de guerra, poderia se lamentar que, na velhice, ele seja mais uma vez forçado a se expor ao ridículo e repetir mentiras depois de seus próprios generais, nas quais nem mesmo seu público fiel e as elites russas conseguirão acreditar. Sabe-se que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, está enganando Vladimir Putin sobre a situação real na linha de frente. Relatório do comandante-em-chefe. O relato estava tão longe da verdade que nem mesmo os propagandistas russos, acostumados a distorcer os fatos de forma flagrante, conseguiram engolir uma mentira tão óbvia. Absurdo. Não há cercos de 6 a 7 brigadas se considerarmos apenas os batalhões de combate. O corredor existente entre os grupos das Forças Armadas Russas a oeste e ao norte de Pokrovsk tem vários quilômetros de extensão. Os autores do canal observam que também não há um agrupamento de milhares de soldados ucranianos dentro do bolsão de Pokrovsk-Mirnoorod, já que a guerra atualmente está sendo travada por pequenos grupos de infantaria, tanto no ataque quanto na defesa. As tropas que ainda permanecem no bolsão estão sendo abastecidas, mais ou menos, por drones pesados. O canal diz o mesmo sobre Kupisk. Fico me perguntando se, ao dizer que Gerasimov está mentindo sobre o cerco de Krasnoyarsk e Dmitrov, isso seria considerado descredibilizar as forças armadas russas?
Ou seriam as palavras de Gerasimo que descredibilizam as forças armadas russas? Quanto ao motivo de Gerasimo estar apresentando dados flagrantemente falsos sobre a situação da linha de frente, os canais russos só podem especular. Talvez Gerasimo, com seus relatórios bravura a crédito, esteja simplesmente se adiantando mais uma vez, esperando que a situação real no terreno logo alcance seus relatórios. Não precisamos enfeitar nossos relatórios com mentiras. Nossos soldados estão realmente resistindo firmes e destruindo o inimigo. Então, o que aconteceu recentemente na linha de frente e ao redor dela? E o que está acontecendo agora? Assista ao relatório a seguir. Kupiansk está cercada. As forças armadas ucranianas ficaram presas em um bolsão. Mais uma rodada de declarações barulhentas de Putin acabou sendo falsa. Pokrovsk ficou sob a bandeira russa por no máximo 1 hora. As forças de defesa destruíram o tricolor e expulsaram os portadores da bandeira. Eles estão ocupados fincando bandeiras e gravando isso em vídeo. Claro, depois disso, os propagandistas russos alimentam a propaganda russa, alegando que estão avançando rapidamente e capturando alguns povoados. Um trem inteiro de ocupantes foi destruído em Zaporizhzhia. Na Crimeia, os russos perderam um sistema de mísseis, 2 radares e 2 depósitos de combustível. E também, o GUR mostrou imagens únicas da eliminação de um tenente-coronel russo que comandou as atrocidades em Bucha. Pokrovsk sob a bandeira russa. Essa imagem foi exibida por quase todos os meios de comunicação russos. Eles só esqueceram de mencionar que o tricolor no letreiro de entrada da cidade durou não mais que 1 hora. Outra vitória barulhenta acabou sendo apenas mais um truque banal de relações públicas. Como nossos militares relataram, o pano foi descoberto às 9 horas e 40 minutos. Às 10 horas e 40 minutos, já havia sido destruído. Quando esses pequenos grupos aparecem em algum lugar, eles fincam uma bandeira, gravam em vídeo, claro, depois. Depois, os propagandistas russos alimentam isso para a propaganda russa, alegando que estão avançando rapidamente e capturando alguns povoados. Não, isso não significa consolidação, só significa presença. No entanto, a situação em Pokrovsk continua tensa, observam os militares ucranianos. O Deep State relata que as forças russas continuam a infiltrar-se na cidade, aumentando gradualmente a presença de infantaria e expandindo as atividades de sabotagem e reconhecimento. O principal objetivo é avançar a qualquer custo e prejudicar a logística ucraniana. Se considerarmos Pokrovsk em sentido amplo, o inimigo agiu do oeste para o norte, cortando essa rota logística. No sul e sudoeste, a partir do oeste, a cidade foi invadida. Combates intensos estão ocorrendo a partir dessas direções. Cidade a leste de Vernograd. Antes de tudo, Vernograd pelo leste abrange Pokrovsk nessa aglomeração geral. Ao mesmo tempo, a notícia sobre a bandeira russa no monumento em Pokrovsk aparentemente animou tanto Putin que ele declarou o cerco das forças armadas ucranianas. Não só nesta cidade, mas também em Kupiansk. O agrupamento das forças conjuntas negou essa informação, afirmando que o morador do bunker mais uma vez se fez de bobo. Algumas áreas foram parcialmente alagadas, outras foram destruídas. Por isso, neste momento, a capacidade de trazer reforços foi enfraquecida e a logística ficou ainda mais complicada. Estamos observando diretamente no campo de batalha. Claro que as coisas estão ficando mais difíceis por causa da água e do clima. Portanto, nessa situação, o inimigo não consegue deslocar grandes reservas de forma eficaz nem agir com muita eficiência em termos de avanço. E, aliás, sobre a inundação. A destruição daquela represa perto de Belgorod continua beneficiando as forças armadas ucranianas na linha de frente. Na região de Kharkiv, a água continua subindo e levando tudo pelo caminho. Em especial, soldados russos ainda permanecem isolados de suas unidades. Mas agora, devido ao aumento do fluxo, o comando russo admite que é simplesmente impossível estabelecer a logística. E aquelas unidades inimigas que estão perto de Ostaia e Volchia? O rio Volchi, que deságua no Seversk Donetsk, ou seja, é um afluente do Seversk Donetsk. O rio Volchi, eles podem acabar efetivamente cercados. Como a água vai inundar e já está inundando, ela vai levar embora as pontes de pontão, vai destruir a travessia que o inimigo montou, e assim, os russos vão acabar presos. Essas podem ser as consequências para eles. E, de modo geral, todas as tentativas deles de avançar na área de Volchansk, que temos observado nas últimas semanas, vêm acontecendo de uma forma ou de outra.
O grupo russo também está sofrendo ataques na retaguarda. Por exemplo, na região de Zaporizhia, o GUR descarrilou outro dia um trem inteiro de ocupantes. Foi relatado que o trem estava literalmente lotado de carga militar. Como resultado da explosão, cerca de 70 metros de trilhos ferroviários foram destruídos. Espalhados pelos trilhos retorcidos estavam uma locomotiva, 3 plataformas ferroviárias e pelo menos 9 vagões de carga do trem militar. Outro revés aguardava os russos da Crimeia. Lá, drones do SBU destruíram na noite passada um sistema de mísseis antiaéreos Panzer S-2, avaliado em cerca de 20 milhões de dólares. Aliás, esse é um dos principais componentes do sistema de defesa aérea do inimigo. O inimigo também perdeu mais 2 estações de radar. E depois de abrir caminho, a cereja do bolo foram as explosões nos depósitos de petróleo na vila de Gvardeyskoye e na base da Komsomolskoye. Incêndios de grandes proporções ocorreram nessas instalações. Especialistas afirmam que a razão para tudo isso é a contínua redistribuição de sistemas de defesa aérea da península. Expansão do sistema de defesa. Ao redor de Moscou, por exemplo, esse reforço está acontecendo às custas de outros lugares, drenando recursos de outros pontos. Por enquanto, eles foram completamente esgotados. O Extremo Oriente, a Sibéria. Putin e seus generais acreditam que nossos drones não conseguem chegar lá. Isso ainda é uma questão em aberto. Mesmo assim, à medida que mais sistemas russos são destruídos e a rede de defesa aérea de Moscou fica mais densa, o foco continua mudando. Eles não vão conseguir produzir mais sistemas de defesa aérea do que já conseguem. Se eu os concentro em alguns lugares, isso significa que eles não vão conseguir produzir mais sistemas de defesa aéreo. Eles simplesmente estão deixando outros lugares expostos. E, finalmente, mais uma operação espetacular da GUR na Rússia. Nossos agentes de inteligência lembraram a todos que nenhum crime russo ficará impune. E explodiram um tenente-coronel da unidade, Omon, que era o responsável pelos tiroteios na região de Kiev durante os primeiros meses da guerra. O falecido, Veniamin Maziarin, foi assassinado dentro do próprio carro a caminho do trabalho. Todas as vozes importam. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia para você. Torne-se membro do Ukraine Today. Junte-se a nós agora. Entretanto, foi mais uma noite agitada na capital russa. Um ataque atingiu a barragem do reservatório de Belgrado. Forças ucranianas libertaram uma vila na região de Dnipropetrovsk. Mas o ditador não está recuando. O Kremlin está planejando tomar mais 4 regiões. E nos Estados Unidos, Donald Trump fez declarações dizendo que poderia rapidamente trazer a paz entre o Afeganistão e o Paquistão. Mais detalhes no nosso relatório. A capital russa está atualmente sob ataque de drones pela segunda vez. Um grupo móvel de combate ao incêndio chegou a ser estacionado perto do Kremlin, aparentemente para proteger o principal objeto da infraestrutura militar russa. Segundo relatos do lado russo, 34 drones ucranianos foram abatidos sobre Moscou e a região de Moscou. Além disso, foi amplamente noticiado que um ataque significativo atingiu o território de uma refinaria de petróleo, seguido de uma detonação. Os drones ucranianos não visitaram apenas Moscou. Eles alcançaram pelo menos 10 regiões da Rússia. Até mesmo os propagandistas estão reconhecendo o ataque, escrevendo que o plano de contingência foi ativado em alguns aeroportos e que há danos à infraestrutura nas regiões. Drones atacaram a barragem do reservatório de Belgorod, que é considerada um alvo estrategicamente importante na guerra contra a Ucrânia. O ataque à barragem na região de Belgorod neutraliza efetivamente a logística russa. Tanto no fornecimento imediato de material, quanto no apoio técnico às tropas russas envolvidas em combate ativo no próprio território russo. Isso inclui a região de Tver, os distritos de Gluchowsk e Totensk, assim como, em primeiro lugar, as unidades do exército de ocupação nos territórios temporariamente ocupados da região de Kharkiv. Mais uma vitória ao repelir os ocupantes. As forças de defesa limparam a vila de Yegorovka, na região de Dnipropetrovsk, de grupos russos de sabotagem e reconhecimento, segundo o Comando Estratégico das Forças Armadas da Ucrânia.
Na última semana, as forças de defesa da Ucrânia libertaram vários assentamentos. Isso efetivamente coloca em espera os planos do ditador russo de criar uma ampla, chamada zona de amortecimento na região de Dnipropetrovsk. Impede o uso desse fator como elemento de pressão político-militar tanto sobre os Estados Unidos quanto sobre a Ucrânia, no contexto da visão da Rússia para o fim da guerra. Enquanto isso, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov, fez um relatório ao líder do Kremlin sobre os sucessos do exército ocupante em várias frentes e sobre o cerco de dezenas de batalhões ucranianos. O objetivo estratégico do exército russo e da liderança política é estabelecer controle total sobre o território da região de Dnipropetrovsk. Todos os planos do comando russo para expandir o teatro de operações militares neste momento, envolvendo as regiões de Sumy, Kherson, Kharkiv e Zaporizhia, são a chamada tática das 1000 faces, que visa desviar as reservas operacionais do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia da principal direção do ataque russo. Onde Putin e seu exército não são bem-vindos. Todas as armas possíveis são tradicionalmente usadas contra civis. No domingo, 26 de outubro, tropas terroristas russas atacaram uma van de passageiros que trafegava pela rodovia em direção a Sumy. Segundo relatos preliminares, 5 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança menor de idade. Uma pessoa está em estado grave e foi hospitalizada. O pior pesadelo de Putin não são apenas os ucranianos, mas também os russos. O SSB russo acusou o ex-oligarca Mikhail Chodorkovsky e outros 22 membros do Comitê Antiguerra de tentativa de golpe de Estado. Chodorkovsky, que está exilado em Londres, nega as acusações. Na Federação Russa, só se pode tornar oligarca com a permissão das atuais autoridades dos serviços especiais russos. E, consequentemente, nem mesmo um ex-oligarca pode existir politicamente por conta própria sem o envolvimento das autoridades políticas ou, respectivamente, os serviços especiais russos. Donald Trump afirmou que poderia reconciliar rapidamente o Afeganistão e o Paquistão. Os Estados Unidos. O presidente também respondeu às ameaças de Putin sobre os mísseis Burevestnik e aconselhou-o a não fazer isso novamente. As informações sobre os testes do Burevestnik baseiam-se unicamente em declarações do chefe do Estado-Maior do Exército dos Países Ocupantes, Gerasimov, e em declarações do ditador russo. Além disso, vale ressaltar que os Estados Unidos não enviaram a aeronave de monitoramento radiológico da Boeing no dia dos testes, nem nos dias anteriores ou posteriores. Essa aeronave é usada para estudar a atmosfera em busca da presença de substâncias radioativas no ar. A Ucrânia está se armando. Apesar das dificuldades, a encomenda estatal dos mísseis Flamingo será cumprida até o final do ano. Isso foi declarado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E além disso, a Ucrânia está pronta para abrir uma fábrica para a produção do Gripen. Nesta semana, nosso país e a Suécia já assinaram um acordo preliminar para o fornecimento de cerca de 100 aeronaves Gripen de uma nova modificação. E parece que isso é só o começo da cooperação? O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais manchetes. Vem mais por aí!